Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Está perplexa? Está perplexa? Está perplexa? Do Telegram é só você mutar a aba. No aplicativo do Telegram é só você mutar a aba. No aplicativo do Telegram é só você mutar a aba. Improvisated. Improvisated. Começamos animados hoje. Começamos animados hoje. Ó, ele vai ficar assustado agora, ó. Ah? E aí? Ele vai ficar assustado agora, ó. É que eu gritei com ele, entendeu? É um gatinho que está em cima. Como é esse gato, Nicole? É que eu gritei com ele, entendeu? Você tá mutada. É um gatinho que está em cima. Como é esse gato, Nicole? É que eu gritei com ele, entendeu? Você tá mutada. É um gatinho que está em cima. Como é esse gato, Nicole? Você tá mutada. Legal. Legal. Nicole, Nick, a Alverina tá falando que você tá mutada. Ninguém não estão ouvindo aqui na Twitch. Nicole, Nick, a Alverina tá falando que você tá mutada. Ninguém não estão ouvindo aqui. Só estão ouvindo a mim. Nicole, Nick, a Alverina tá falando que você tá mutada. Ninguém não estão ouvindo aqui. Só estão ouvindo a mim. Nicole estava descrevendo o gato que tá na minha cabeça, pessoal. E ela falou que era um gato laranja que tá encostado com as patas dianteiras nas laterais do meu rosto. E ele tem as patinhas brancas. Falou que era um gato laranja. E ele fica brabo quando eu faço isso, ó. Ah! E ele tem as patinhas brancas. Quando eu abro a boca. Fica brabo quando eu faço isso, ó. Ah! E hoje, Nick, eu vim com óculos. Quando eu abro a boca, né? Diferentão aí. Está com óculos modelo John Lennon. Redondinho, vermelhinho. Diferentão aí. A lente é vermelha e o ar é dourado. Agora sim, escutando. Ah, é, senhora. Aqui é. Nossa, gente. Oi, Ripper. Desculpa, gente. Boa noite, pessoal. De novo. Muito boa noite para vocês. Só. Não, agora Será acho que eu abano a cabeça dele aqui se eu fizer isso? Se você colocar as mãos mais. É porque a cabeça dele se projeta para frente da sua testa. Ai, um pouco mais para baixo. Aí. Olha, ai, gente, ele fecha os olhinhos e ele coça a cabeça na tua cabeça. Que bonito. Essa live não vai prestar para nada. Ele fecha. Ai, gente. Olha, eu não sei. Talvez vocês estejam ouvindo a minha transmissão no Telegram. Por quê? Porque. Pronto. Eu acho que agora vai ficar sem repetição. Consegui achar o volume do Telegram. É isso. É uma experiência, gente. Escutando o retorno, tá? Mas eu acho que agora é sem repetição. Pronto. A gente conserta as coisas como? Assim, fazendo. Na prática. Na prática, fazendo. Por quê? Porque essa live, eu tô fazendo uma experiência, tá, gente? De fazer a live no Telegram e na Twitch ao mesmo tempo.
Então, tem muita coisa acontecendo nesse computador. Eu espero que o guerreiro dê conta. Acho que vai dar tudo certo. Agora Cadê tá Renan? sem. Se Renan tivesse aqui, nada disso É, teria acontecido. pois é. Não, você sabe que Renan já morou aqui comigo, né? Hum. Morou, inclusive, neste quarto aqui. Hum. E aí a gente fazia live com ele assim, do meu lado. Aí tudo quanto é cagada que eu fazia, era só olhar. Assim, já estava tudo prontamente resolvido. Assim, é. Quem sabe, sabe. Nossa. Ó, o Verina falou que ela tá fazendo pão de queijo no Ai, que forno para inveja. acompanhar essa live. Me ausento para poder cuidar de não queimar, por favor. Ninguém Ok. aqui quer que você queime os pão de queijo, pelo amor de Deus. Eu acho que Não, agora tá tudo porque- certo com os áudios e com os vídeos e tudo mais. Acho que agora vai. Gente, desculpa começar assim, tá? É, mas é pra gente fazer teste, pra eu ver como é que as coisas andam lá no Telegram. Eu sequer sabia que era possível fazer live no Telegram. Hum. Descobri hoje à tarde, já quis testar, então, Mas eu acho que é um recurso novo, viu, Nick? Não, olha, é recente, não é antigo, não. então, eu não sei, depois a gente vai descobrir com o pessoal que tá lá no Telegram se funcionou. O Arthur falou que tá finalizando as malas dele pra ir pra praia. Não sabe se vai conseguir Ixi, ficar até o fim da live. bota no Bluetooth e fica ouvindo. Exatamente, ó. É isso. Olha, o Verina descobriu que até as pessoas assistem até filme pelo Telegram, filmes completos, sem precisar baixar. Um novo Sim. universo. É, o Telegram é a nova pirataria da internet, assim. Antes eram os torrents, Uhum, e antes dos torrents, os baixadores, né? Aqueles uhum. que eu nem sei se tem nome, tipo o Kazaa, o É. Nossa, mas LimeWire. aquilo era. Nossa, é E tipo hoje em anos dia, 2000, né? nossa, Começo dos anos 2000. amiga, Eu sei. eu sou velho, né? Ai, não, não tem Sou, ninguém velho aqui. A gente é muito experiente, vivido. sou uma pessoa de capital etário. Isso. Erário é Gostei. da outra coisa. Então Gente, a eu tenho idade, olha muita a entrega coisa. da idade. Alverina preocupadíssima. A gente tá aqui assim. Você acha que esses cabelos brancos aqui, que estão, porque agora eu já não estou mais de cabelos vermelhos, né? Fiquei sabendo que nasceu um cabelo branco na minha barba. O primeiro O já primeiro. apareceu. Poxa vida. Daqui em diante é só É daqui em diante é só pra trás. 4 shared. Sim, eu usava muito for shared. Ai, meu Deus do Porsche. céu. Que, Nossa, que gente. anos passamos, né? Quantas estradas nós caminhamos? Quantos downloads fizemos? E aí, você acredita que hoje o Telegram tem tudo isso? Eu não consigo me acostumar com ele. Então, ele não é muito assim. Eu também não sou adepta do Telegram, sabe? Eu tenho só o nosso grupo mesmo para testar, porque dá para fazer. Eu poderia separar ele do meu WhatsApp, né? Tal, aí fica mais tranquilo de lidar. É, mas, eu não sei, gente. Também o Telegram é um pouco assim, um pouco distante mesmo, né? É, a Alverina ainda tá encantada com o gatinho. Ele coçando a cabeça e o gatinho se esfregando nele. Amei. Ela falou também: olha, eu também confesso que apesar de não utilizo o Telegram, não consigo não sei ao certo explicar. Não sei, eu acho que Telegram é uma coisa mais assim para os shoppings, uma coisa mais shopping. Assim. O Arthur falou: é uma música baixada e 3 vírus pro PC. É Brinde. meio Você nunca trabalhou com brinde? Era isso, né? dias selvagens, né? É, Eram épocas selvagens. Assim. era. Tinha que desbravar. Nossa, nossa. Você nunca sabia o que poderia acontecer, assim. Era tipo, você clicava em download e entregava para, né, para Steve É, Jobs, sei lá eu para quem.
porque não Que é o tinha, deus da tecnologia. né? Gente, estamos aqui hoje porque eu passei muito nervoso no Twitter essa semana. A gente só ia. Quem nunca utilizou um Limeware da vida? Pois é, Utilizei demais. só entregava. Eu lembro o Emule, que tinha o Emule. Gementinho. Era tão bonitinho o Era. Gementinho do Emule. Então, a gente tá aqui porque eu passei muito nervoso essa semana no Twitter com esse último episódio. E aí eu falei, o Sidney saiu do Twitter, né? Porque ele passava muito nervoso. Eu tinha Falei, não crise tem de problema. ansiedade por causa disso. Falei, não tem problema. Você não vai no Twitter, mas o Twitter vai até você, porque ele trago novidades. Não é, rapaz. Mas assim, Nicole chegou no meu zap desesperada. Assim, Pé da vida. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer esse mergulho, porque eu preciso desabafar, gente. Eu preciso muito desabafar. E assim, como o Sidney é uma pessoa bem mais inteligente do que eu, ele organiza e aí vira material, conteúdo pro canal, entendeu? É isso. O papel do Sidney nesse canal é esse, eu não sei se ele entendeu. Né? Mas é isso, eu sou emocionada. Eu pensei que era só pela amizade. Não. Eu sou emocionada, né? E aí ele organiza as coisas que eu emociono. O que foi essa semana? Né? A gente teve um personagem, né, com deficiência, um menino surdo, o Sam, durante o último episódio, né? Episódio 5, né? Isso. A gente até ia fazer, acabou não dando certo a live que a gente tinha programado na quarta, que era para comentar esse episódio. Acabou não dando, e aí a gente tinha, pelo menos eu tinha imaginado a gente falar dos 2 episódios na próxima quarta, né? Mas aí tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. Não é? Aí eu não aguento. Aí eu falei, não, é urgente. Precisamos fazer um plantão. Porque, gente, assim, o nível de desinformação das pessoas com relação a pessoas com deficiência é muito grande, né? É muito grande, assim. E é piorado, né, por portais grandes que têm um engajamento enorme e desinformam as pessoas, né? Então, a ideia aqui, a gente estava confabulando, assim, algumas teorias que eu trouxe para o Sidney, porque teoria da conspiração é comigo mesmo. Eu trouxe algumas ideias para a gente pensar mesmo, assim, não é nada... a gente pensa assim, a gente acha que é isso mesmo. A gente não tem certeza de nada, a gente está trazendo aqui pontos para a gente conversar. Para saber o que vocês acham, o que a gente acha, e, né, falar um pouco do universo das pessoas com deficiência mesmo. Que a série está trazendo, a gente teve aí algumas ideias. O que me incomodou, né? Por que eu falei, não vai dar para segurar, eu preciso. Me incomodou uma postagem específica discutindo, né, questionando, na verdade, a cena em que o Sam está sentado na cama logo pela manhã, depois deles terem lutado durante a noite contra uma horda de infectados, tal. Eles estão numa espécie de motel de beira de estrada, né, no quarto, e ele está sentado na cama. Amanheceu, ele está sentado na cama de costas para Ellie. A Ellie dormiu. Ela promete que ela vai ficar acordada com ele a noite toda, né? Ele pede isso para ela. Ela diz que sim. E aí a cena ele está sentado na cama de costas para ela, numa beirada, e ela está sentada numa poltrona do outro lado da cama. Ela acorda e a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe nada. E aí ela vai até ele e toca os ombros dele, e ele se vira e ataca ela, que ele já está infectado.
E aí eles saem rolando pelo chão, do quarto até a sala, e aí rola a cena que a gente, né, tem do Henry também e tal. E aí o questionamento sobre essa cena foi: será que ele, Sam, se sentou de costas para Ellie, se sabendo infectado, porque ele era surdo e aí ele não ouviria ela se aproximando e não atacaria? Como se fosse um tipo de gesto protetor da Ellie, né? Sabendo que ele ia se transformar, né? E aí eu falei, gente, mas peraí, né? Assim, o chão é de madeira. Então, dá para sentir a vibração do chão. Ele, tudo bem, tá cego, né? Ali, por conta da infecção. Mas se ele não estivesse, ele não tem certeza da noite, se no outro dia ele já vai estar totalmente comprometido a visão. Ele poderia ver a sombra, caso ele não tivesse perdido totalmente a visão. Tem o cheiro, enfim, né? A Alverina tá falando, ele sente o sensorial, porque cheiro, tem muita coisa envolvida. Então, assim, ele estar de costas não é garantia de nada, né? De proteção nenhuma. Porque se, assim, pensando na intenção, né, do autor. Se foi por isso, né? Se realmente foi por isso que ele fez muito mal executado, porque justamente por isso, tudo isso que você está dizendo, né? Ou seja, se a intenção dele era demonstrar que o Sam, por ser surdo, demonstrou um último gesto de carinho e proteção para com ele, se virando, ele falhou nisso porque o personagem é além, né? Ele não é só resumido à audição e nesse caso a ausência de audição, né? O corpo inteiro dele ainda existe para ele perceber as coisas. E aí, tipo assim, se foi isso, o caso já é ruim por isso, né? E aí, se fosse essa a intenção mesmo da produção do seriado, me denunciaria um certo descuido com a questão da deficiência e até me deixaria um pouco decepcionado porque a série tem mostrado um cuidado em mostrar as coisas mais delicadas e discutir os temas mais delicados de uma maneira muito, muito responsável e muito inteligente e sensível também, né? É responsável, mas não deixa de ter o valor catártico, o valor estético, o valor artístico. E aí isso seria uma baixa. Mas eu não acho que foi nada disso. Eu acho que foi só o bom e velho clichê do personagem que a gente se apegou se revelar de repente como um monstro quando a gente finalmente se apegou a ele, né? É uma cena clássica de zumbi, uma pessoa de costas se virar e ver e se mostrar o monstro, né? Isso aí não tem nada de... né? Como a Isabela Boscov disse, não é revolucionário, não é inovador, é só mais um tropo da TV e da narrativa fantástica, principalmente nesses casos de narrativas fantasiosas com pessoas que se transformam em monstros, né? Então, para mim, eu tô até surpreso, quando você me falou, eu fiquei também surpreso com o fato de que tentaram ler algo além disso, porque para mim, eu não dei nada de importância a essa cena, porque eu justamente achei que era só isso mesmo, o clichê do monstro se virando, né? O clichê do nosso personagem querido se virando para se revelar um monstro e a gente deu um susto. E aí, por que eu fiquei pé da vida, né? Porque essa tentativa dessa leitura, ela tem uma razão. Ela tem a razão de imputar uma bondade, um sentimento de bondade, um sentimento positivo a uma pessoa com deficiência que vai virar um infectado. Sim. Né? É um último gesto de bondade, porque pessoas com deficiência não podem ser más. Não podem ser personagens maus. Ele tem que ser, né? Tem que ter uma redenção. O exemplo de indivíduo imaculado, né? E aí ele vai carregar uma mácula porque ele está infectado. Então, é um último gesto que imputa
a ele uma bondade, uma generosidade, uma empatia, algo assim. Especialmente, não exclusivamente, mas especialmente porque ele tem uma deficiência. Uhum. Essa leitura é a leitura mais rasa, Uhum, rasa que pode ser feita quando você tenta extrair da deficiência um sentido maior é. na narrativa, né? Uhum, Porque podia ser, e para mim foi, né? Na minha interpretação enquanto pessoa com deficiência, foi só isso, não foi nada além de um personagem surdo, que é surdo e isso não é um dado mecânico, né? É um uhum. dado de personalidade é o que compõe o personagem complexo que o Sam é. E não passou para mim essa sensação de que eles estavam. Aí, tipo assim, quando tem uma pessoa que. A maioria das pessoas, quando vêem personagens com deficiência, tentam ser mais profundas do que conseguem. Isso aí eu tô chamando delicadamente as pessoas de burras. É isso mesmo. Delicadamente. É por É, isso que a gente chama o Sidney. Que eu já ia largar. Gente, burrice. tipo assim, Da eu quero, grande. eu quero falar dessa condição aqui que eu não tenho o menor domínio, eu não sei É. né, entre aspas, eu não sei conversar sobre deficiência, eu nunca falei disso com ninguém, eu nunca procurei ler nada sobre o assunto, eu estou Uhum. completamente alheio a tudo que é discussão sobre deficiência, mas eu me dou uma importância que provavelmente eu não tenho e vou aqui forçar essa interpretação tirando da fonte apenas o senso comum sobre pessoas com deficiência. Então eu vou dizer, nossa, esse personagem com deficiência aqui, ele tá com essa deficiência aqui, esse gesto foi o gesto de uma pessoa com deficiência, porque Uhum. pessoas com deficiências têm esse cuidado com as pessoas e tal. É só tentar imputar, né, uma profundidade que não existe, que para mim só denuncia o quão superficial é a análise, entendeu? É. E assim, né, gente, o quão superficial tem sido mesmo, né? Porque todo episódio que tem algum personagem que foge à regra do homem branco, hétero, cis, sem deficiência, tem discussões e as discussões não passam de um pires mesmo, E né? a gente e procurando pelos em É, ovos, né? Assim. é. Algo que justifique né, a existência daquilo, porque aquele personagem não deveria estar ali daquela maneira. Isso, se ele tem essa diferença é por um motivo, Uhum. eu tenho que achar esse motivo, senão não, né? Senão vão achar que eu não entendi a obra. Mas às vezes é só porque pessoas assim existem e Uhum. num apocalipse zumbi pessoas com deficiência continuarão existindo. É. A Alverina falou: eu acho que a pisada dela num chão de hotel velho foi ponto fatal pro ataque. E acredito que cego e surdo, ele tem o restante totalmente aguçado de acordo com a temática e função do fungo no organismo, velocidade Sim. principalmente. O Arthur falou: eu acho que foi só um suspense que o autor quis colocar na cena. Pois é, né? E aí pessoas que não sacam absolutamente nada do tema pessoa com deficiência, como se isso fosse um tema, né? Como se essas pessoas, né? Se nós fôssemos tema, não tem mesmo, assim, porque a primeira postagem que eu vi sobre o personagem, ainda neste portal, foi que o Sam seria interpretado por um ator mudo. Oi, Jokes, tudo bom? Ó, nós vamos jogar, viu? Ah, você tá viajando ainda, Jokes? Ou tá no hotel e dá pra jogar com nós? Tudo bom. Nós estamos aqui numa live para desabafar. É, então, assim, a primeira contribuição, o primeiro compartilhamento de informação sobre esse personagem já foi um erro. Chamar ele de mudo, né? Uhum. Porque o Sam, ele não é mudo. A E esse é gente um dos maiores equívocos, né? é, Quando a maioria das pessoas vai tentar se referir a pessoas com deficiência auditiva, principalmente pessoas surdas, né? por que que ele não é mudo, né? Porque ele se comunica
não exatamente em inglês, né, como seria ali no original, né, através da fala, mas ele ri, ele emite sons, ele tem uma comunicação. A prega vocal dele funciona. E do ponto de vista material mesmo do órgão, né? Dos órgãos. A pessoa surda, o problema dela é no ouvido, não é na garganta e no trato da fala, entendeu? Nos outros órgãos da fala. A questão, né, é no ouvido. Então, não faz sentido ser chamado Raramente de é mudo, na né? fala, né? Às vezes essas duas condições né, coabitam o mesmo corpo. Sim. Mas não estão necessariamente conectadas. E uma não significa ser igual à outra. Né? E aí, assim, em várias entrevistas do menino, ele se autorreferencia como pessoa surda. E não é só uma relação com a deficiência, né, de não ouvir, de ter uma perda auditiva, mas de fazer parte de uma comunidade. Né, que a gente entende a comunidade surda como uma identidade, né, como um povo mesmo, que tem uma língua própria. E, inclusive, eu cometi um erro durante a audiodescrição, porque isso é o problema de trazer as coisas muito rápido. Não tinha na internet a informação de que a língua utilizada pelo Sam e pelo Henry na comunicação era a Black American Sign Language. E aí eu tratei como se fosse American Sign Language, língua americana de sinais, e não uma língua específica dentro, né, da American Sign Language. Ou até como se fosse um dialeto separado, assim, algo separado. Eles utilizam a Black American Sign Language, que é de uma comunidade específica, né? Então, ele se autorreferencia como pertencente a essa comunidade. O Arthur falou... Posso estar viajando aqui, falando muita bosta. Nós estamos também, tá tudo certo. Mas no primeiro episódio, onde aparece aquela senhorinha cadeirante, depois de infectada, ela sai correndo. Exatamente. Será que o fungo não influenciaria a volta da audição para o Sam? É uma obra de ficção. Meu amor, você se automutou. O que o fungo faz é o que o autor quiser que ele faça, né? Exatamente. Não existe, exatamente. Se a gente quiser que o Sam pegue fogo por conta do fungo, ele pega. É uma obra de ficção. Pura e simples. E é claro, assim, a gente fala isso a grosso modo. É claro que um autor responsável vai tratar de criar as coisas na medida da verossimilhança, que a gente chama, né? Sim. De tornar aquilo crível no universo, de acordo com as regras do universo dele. Mas assim, se a gente viu que uma pessoa que não andava começou a andar porque foi infectada por um fungo que ataca o cérebro e o sistema nervoso, é claro que a gente pode extrapolar isso para as outras capacidades do corpo humano também, diante dessa infecção, que é uma infecção inventada, mas faz sentido, né? Se ele ataca o sistema nervoso e o cérebro e fez uma pessoa andar, né? Por que ele não pode também fazer um infectado que é surdo voltar a ouvir, inclusive para se tornar um clicker, né? Exatamente. E aí fazer, né, ecolocalização, como a gente falou, né, no primeiro mergulho que a gente fez aqui. A gente nem sabia que essa discussão ia acontecer. Não tinha aparecido ainda um personagem surdo, né, na trama. E a gente já estava trazendo aqui o tema da ecolocalização, utilizado por algumas pessoas com deficiência visual, né? Eu fiquei pensando, eu procurei um pouco sobre ecolocalização e fiquei pensando assim, e aí eu não sei, isso é uma pergunta mesmo para o Sidney e para a gente aqui pensar,
sobre ecolocalização, é, é claro, tornaria a coisa muitíssimo mais difícil, mas a ecolocalização funcionaria via tato? O som sendo uma. Não, eu não acho que se existe a sensibilidade do tato para compreender a atmosfera, sim, a gente sente a atmosfera na pele, né? Uhum, Mas aí não se chamaria ecolocalização, porque a gente não estaria usando o som, sim. a gente estaria usando outras impressões sensoriais. Mas o próprio fato de que o fungo, na dinâmica que ele é apresentado na série, ele se interconecta, né? Uhum, E né, a própria cena lá do segundo episódio, que o Joel vai pisar no fungo morto para ter certeza de que eles não vão ser localizados. uhum, Que isso é diferente no jogo, né? E a gente já percebe que a série está tomando, inclusive, uma série de decisões que sim. estão se mostrando encadeadas, né? Com relação a essa questão dos sentidos. Porque aí, se eles sentem a distância porque um fungo toca no outro, eles estão interconectados por uma rede neural, Uhum, né? Não neuronal, porque não são humanos, mas neural, uhum. né? É muito plausível a gente imaginar ou extrapolar para o fato de que um infectado vai ter essa sensibilidade e vai sentir as coisas no ar, tal como um fungo sente, É. né? E também a própria dinâmica do fungo se justifica na existência dos clickers, porque fungos são, são, são coisas, né, que a gente não sabe nem se fungo é vida, né, ainda. Aham, Mas são seres aí que se proliferam no escuro, né? Eles não uhum, gostam de luz do sol, os fungos naturais e esse fungo da série também. Tanto é que os infectados evitam, né, sair no sol. sim. E aí, isso faz sentido, né, quando a gente pensa que o infectado vai ter a sua visão afetada, porque o fungo não sabe o que é visão. Ele não, né, Uhum, do ponto de vista do fungo, não existe a impressão visual, né? Porque ele não tem olhos, porque ele não faz parte da constituição do sensorial desses. Eu não tô achando a palavra, né? dessas Desses coisas. bichos, dessas coisas, desses Oi, seres. E Isa, aí, desculpa cortar. É só pra falar é, boa noite pra Isa, que a Isa chegou. Tudo olá. bom? Viemos fofocar, eu não tô aguentando mais. E aí você tinha até falado, né, que tinha gente que estava também questionando se o Sam, como é que o Sam se tornaria um instalador, É. sendo que ele já é surdo. Uhum, E além de cego, ele estaria surdo, mas tipo assim, o fungo, ele conhece a audição e está no organismo dele a noção auditiva, mas é. não existe a noção visual. É muito natural, então, que a gente extrapole também para imaginar que, enquanto infectado, o corpo de alguém, por mais que ele não ouvisse ou tivesse alguma questão Uhum, nos ouvidos, ele vai ouvir porque isso não mais faria parte da constituição do humano é. infectado, e sim da E sim do constituição fungo. do fungo que passa a ser aquele indivíduo, né? Não E eu acho que é. é muito interessante a gente estar discutindo isso justamente nesse episódio em que o Sam pergunta para ele, né, que se ela acha que as pessoas continuam lá dentro quando são Uhum, infectadas, se ela, né, a consciência continua lá e tal. E aí daí a gente fica extrapolando, né? Se o fungo ele altera tanto as nossas impressões sensoriais, né? Porque a maneira de sentir o mundo do, uhum, né, da parte de um fungo é completamente alienígena para um ser humano, né? E se o que a gente faz ser a gente é o que a gente sente, né? uhum, É através dos sentidos que a gente interpreta a realidade, a gente fica se questionando, né? Então, será que é um humano infectado? Será que é que ainda está lá, uhum. preso pela capa do fungo? Será que passa a ser um fungo, né? Não mais Ocupando um corpo humano, ocupando um corpo, né, humano? Ou humano. será que se torna outra existência completamente Uhum, diferente, que é uma existência em si, que se basta a si mesma, né? uhum, Esse fungo que infecta os humanos, ele não é mais o fungo lá que começou se proliferando pelo trigo, né? Como a aham, a série nos mostra, né? Ele evoluiu a ponto de agora ele não é mais só um ser que só habita cavernas naquela forma de vida
em que a gente está acostumado a conhecer os fungos, os cogumelinhos, o mofo, o Uhum. bolor, etc. Não, agora esse é um fungo que infecta indivíduos de Né? carne e osso, né? É outra É existência. outra existência. Ó a viagem que a gente tá nesse episódio. Assim, Mas tu acha que, né, os, sim. o Twitter vai. O Twitter não, Não, não dá tempo, né, pra gente aprofundar tanto assim. As pessoas não. fazem a interpretação de bolso, né, deles, Uhum. que caiba em 280 caracteres, É, 240, 280, e aí fica por isso mesmo, né? Sabe, é. para pensar, conversa com as pessoas, em vez de, né, só Uhum. arrotar conceitos, que até isso aqui que eu tô falando, a gente não tinha conversado ainda. Não. Tá aparecendo diante da conversa. A conversa faz aparecer coisas que evita que a gente fale verdades absolutas com esse tom taxativo, Uhum. como se a gente já tivesse a resposta, É. né, para tudo. E Twitter é muito isso, né? É, parece o número 42, a resposta para a vida. É, então, eu acho que é muito importante a gente pensar, ainda que seja num mundo ficcional, né? Num mundo de ficção, assim, as possibilidades dessa ficção dentro desse mundo, dentro do que ele traz como verdade, E, como, ter, né? e sobretudo, Nicole, não deixar que o capacitismo turve a nossa imaginação. Sim. Porque é muito. É uma falta de imaginação imensa você Uhum. achar que, porque a condição da deficiência está nesse clichê tão fechadinho e preconceituoso, que a ficção precisa se atrelar a isso para criar coisas, É, sabe? Tipo se assim, é prender, né? muito mesquinho, é uma, sabe, um ponto de vista muito mesquinho você achar que uma narrativa fantástica precisa corresponder às nossas noções superficiais e Uhum. preconceituosas de realidades que a gente não conhece. Teve o caso, faz um tempo eu ainda estava no Twitter, foi ano passado, né? Do Homem-Aranha, não sei se você soube, né? Essa eu Que não sei se eu peguei. Esse ódio, eu não sei se eu passei. é uma polêmica muito clássica, já que ressurgiu, e aí eu li sobre que é tipo assim, tinha uma pessoa, eu não lembro se era uma moça ou um rapaz, que escreveu para o concurso da Marvel, algo do tipo, um Homem-Aranha cadeirante, Certo. né? Porque a Marvel fez esse concurso, imagine Homens-Aranhas diferentes, assim, nessa Uhum. pegada do multiverso, né? Do Homem-Aranha, que agora tem o Porco-Aranha, né? Certo. Enfim. E aí aquela parcela da população que a gente já bem conhece, né? Uhum. Ficou falando o quanto que era impossível e inverossímil e impossível da gente levar a sério um Homem-Aranha cadeirante. Uhum. Sendo que aí o texto dessa pessoa era dizendo todos os Homens-Aranhas que já existiram. Já existiu um dinossauro Homem-Aranha, Uhum. já existiu um carro Homem-Aranha, Certo. e tem um porco Homem-Aranha, né? Também o Uhum. porco-aranha, não podemos esquecer. E tipo Uhum. assim, para essa mentalidade mesquinha e sem imaginação nenhuma, pouco imaginativa, é mais possível acreditar num dinossauro, achar Uhum. verossímil um dinossauro que seja um Homem-Aranha, do que um ser humano porque ele é cadeirante, entendeu? É. E aí é esse tipo de mentalidade que está arraigada nessas questões aí, superficiais, e que eu acho que vão piorar à medida que a série avança, porque Uhum. a gente vem percebendo uma progressão, né, que eu estou até me permitindo ter esperanças de que a série está tentando discutir a deficiência de um ponto de vista menos clichê e mais antenado com as discussões do modelo social da deficiência. Eu estou querendo, né, sonhando alto, inclusive, mas parece que ele está, sim, a série está construindo, sim, uma progressão narrativa na qual a noção de deficiência não é a noção de deficiência hollywoodiana, é uma Uhum. noção de deficiência mais respeitosa, mais real e menos pejorativa para as pessoas com deficiência. Mas para a pessoa mesquinha e sem criatividade, é mais possível você imaginar um monstro com várias camadas, né, de fungo que arranca a cabeça de um ser humano com a É. mão, do que imaginar um menino surdo se tornar um fungo, sabe? Não, para mim é até escandaloso, né, pensar isso. Realmente não tem. A imaginação ela vai, só que ela vai para um lugar é, que, assim como o fungo, né, coabita a mesma mente
de alguém que guarda em si alguns preconceitos, né? E um deles contra pessoas com deficiência. Eu até pensei assim em algumas coisas. Eu fui procurar, né? Depois dessa discussão, falei, mas não é possível. Não é possível a pessoa tirar, né? Eu fui procurar as representações desde o início da série. A gente ainda tá. Já passou da metade, mas é pouco mais da metade da primeira temporada. Desde o primeiro episódio, quais foram as representações de pessoas com deficiência que a gente teve, né, durante a série. Então, no primeiro episódio, a gente tem figurantes que tem uma deformidade nas mãos, que transforma, ele tem o dedão e todos os outros dedos são juntos, né, formam uma única massa. Então, ele tem uma mão, as mãos em forma de uma pinça. As pessoas têm essa, não sei se foi uma má formação, enfim, aparecem pessoas assim, aparece uma pessoa com a perna, uma das pernas, desculpa, amputada na altura da coxa. Ela tá numa cadeira de rodas e tem... Ela tá numa cadeira de rodas, gente? Agora eu não lembro a cena. Ele tava sentado, mas ele tava com uma muleta perto, né? Ele tava com uma muleta axial. A muleta eu me lembro bem. Agora eu não vou passar a informação de que ele tava com numa cadeira de rodas exatamente, porque eu não me lembro. Ele é um personagem, um figurante mais velho, é um idoso. E do lado dele tem um cara já um pouco mais jovem, né, um adulto, que tem essa deformidade nas mãos. Isso no primeiro episódio. E eles estão sentados na calçada, enquanto o grupo em que o Joel está, né, tá trabalhando, tá cavando lá, pegando os corpos e botando na fogueira, enfim, tá fazendo aquela cena inicial. E essa é a primeira aparição que a gente tem. A gente tem ainda nesse episódio uma segunda aparição também de um personagem figurante com essa deformidade nas mãos, quando o Joel passa à frente na fila para falar com o cara do rádio, que transmite os recados e recebe os recados, né, via rádio. Depois a gente tem o Frank, né, no terceiro episódio, desenvolvendo uma doença degenerativa, que a gente não sabe qual exatamente, mas ele tem o corpo, né, de uma doença, de alguém que desenvolveu uma doença degenerativa, e ele vai para a cadeira de rodas e perde muito massa muscular, né, dos braços, das pernas, a cabeça pende um pouco. Então, ele tem esse corpo e ele decide, a partir de um envelhecimento e dessa deficiência, ele decide que a vida dele já se foi, né? Ele chega à conclusão que ele já viveu tudo que suficiente. ele, né, poderia viver e escolheu morrer nos termos dele antes de morrer pelo caos que é o mundo, né? Sim, Então isso foi um gesto de autonomia também, né? sim. E aí então tem essa representação. E, bom, e aí seguimos no último, né, no episódio que foi essa semana. Mas também a gente tem menções rápidas até, eu acho, assim, da Ellie dizendo da deficiência do Joel, né, da perda auditiva que o Joel tem do ouvido direito. Não se sabe quanto, né, de perda, o quanto isso é uma barreira ou não. A gente imagina pela cicatriz dele que foi por causa do tiro, né? Que ele levou naquela cabeça, né? Naquele lado da cabeça, né? Uma das duas cabeças que ele tem. Desculpa. Olha, o gatinho até fechou os olhos. Desculpa. Não, Enfim. não peça desculpa. A live tá mais 16, tá, gente? Só pra garantir.
Então, né, tem essa representação, inclusive no suposto herói da série. E aqui, peraí que eu vou voltar aqui o chat que o povo começou a falar e eu perdi. O Arthur falou, tem gente que ficou brava quando apareceu elfos negros no Senhor dos Anéis. Teve isso também. Eu fico puto com essas coisas que Nossa Senhora. Tamo junto, Arthur. Tamo junto, passando os nervosos. A Isa falou várias coisas aqui. Ela falou, eu gosto muito, muito de The Last of Us, mas o 4º e o 5º episódio me incomodaram demais em alguns aspectos. Me fez lembrar que no fim do dia ainda é uma obra norte-americana regada de propaganda. Isso é verdade. Apesar pra mim, eu não menciono essas coisas porque pra mim eu já parto desse pressuposto. Gente, a gente tá guardadas as devidas proporções de uma obra norte-americana com propaganda sempre provavelmente extremista, né? Vamos analisar aqui. Esse arco da Catelyn, gente, que personagem bosta. Foi meio desperdiçado, né? Eu também tive essa sensação de que foi um potencial perdido. Gente, eu não sei o que é. Eu não sei se foi da interpretação dela. Eu não sei o que é, mas eu achei ela muito esquisita. Muito. Mas eu acho que essa era a intenção. Ela tinha a voz docinha, né? Falava muito estranho. As expressões também, ela meio que estava sempre chorosa. Tinha uma expressão sempre um pouco chorosa. Sim. Um pouco cínica, uma pitada cínica. Gente, não sei explicar, mas não colou pra mim. Assim, fiquei com raiva da mulher, assim, tipo, morre logo, desgraça. Sabe, resolve se você é ruim ou se você é boa pra gente odiar você ou a gente gostar de você. Ela é complexa, complexa. Mas não acho que seja o caso. Não, eu acho que ela tinha potencial, mas foi rápida a passagem, acabou não pra mim, aprofundando, né? Alguém falou aqui da dublagem, né? E assim, me atrapalhou bastante a dublagem nessa parte, porque a dublagem é muito boa, né? Do episódio da série em si. Sim. Mas a Catelyn foi muito ruim. E como chama o outro senhorzinho lá que teve a cabeça corta? Meu Deus. É algo com P. Blá. O P, sem o P. Tá, desculpa, eles eram gente, dublados, respectivamente, pela Maria do Bairro e pelo Carlos Daniel. E aí eu fiquei assim, eu não consegui desatrelar, entendeu? Eu fiquei muito nervoso, pensando que era a Thalia e aquele ator do Carlos Daniel que faz os galãs da novela mexicana. Aí, confesso que não enxergar a cara dos atores foi uma barreira para mim na dublagem. Pronto. Mas isso é porque esses são dubladores muito consagrados e muito, muito clássicos da dublagem brasileira. Então, tipo assim, eles estão atuando, né, aí na área com obras muito marcantes para a população brasileira desde os anos 90. Aí, e como eu tinha essa carga aí de noveleiro que eu fui na infância, né, eu fiquei com esse pequeno probleminha aí de nivelar as expectativas. Eu não me lembrava da voz da Catelyn, assim, de outros personagens, né? Não conectei, mas eu me incomodei, assim, profundamente com a dublagem e com algumas expressões dela, assim, que eu não sei se porque assim, parte do meu trabalho, né, como audiodescritora, era ler essas expressões e descrever essas expressões. Eu não consegui. Eu não entendi. Eu não entendi essa mulher. Eu não entendi se ela estava falando a verdade. Eu não entendi se aquela lágrima, o que era aquela lágrima, sabe? Eu não entendi. Aquele leve sorriso, tinha um leve sorriso meio que constante. Eu não entendi para traduzir, assim, eu real não peguei qual que é. Ainda bem que ela já morreu, que eu não vou precisar fazer de novo. Não vou precisar lidar. Nick, eu queria voltar um pouquinho porque a gente tá... Eu queria exemplificar por que eu percebo essa progressão no debate sobre deficiência na série, né? Não no debate, que talvez ela
não acho que ela está propondo um Aham. debate sobre o tema. Eu acho que ela está tratando o tema de um jeito diferente, que a gente não está acostumado a ver em produções mainstreams, Uhum. principalmente estadunidenses. Que é o fato de que primeiro, você falou aí dessas pessoas com deficiência que você observou no primeiro episódio, né, e tal, que elas estão lá como figurantes. A primeira coisa quando e porque isso não coube na Não. audiodescrição, né? E aí a partir do momento que você me fala que essas pessoas são os figurantes dali, já me vem assim na cabeça uma impressão positiva, né? Posso me mudar de ideia quando eu ver no que vai dar, né? Mas Uhum. por enquanto é positiva de que, olha só, nesse mundo aqui que está sendo criado por essas pessoas, por esses artistas aqui, eles estão preocupados em mostrar que, mesmo diante de um apocalipse zumbi, pessoas com deficiência não são sumariamente executadas e apagadas da Uhum. existência. Elas ainda existem. Em contraste com toda e qualquer outra narrativa de apocalipse, na qual você não vê nem houve nenhuma pessoa com deficiência, porque no imaginário capacitista, né, Aham. cultural, não passa pela cabeça que pessoas com deficiência vão sobreviver a um apocalipse zumbi, porque, em tese, para você sobreviver a um apocalipse zumbi, você tem que ser completamente capaz, não é Sim. mesmo? E esse tipo de narrativa apocalíptica é um prato cheio para a galera destilar seu capacitismo, porque eles falam, de fato, no apocalipse zumbi, você Não dá realmente pra ter. seria o primeiro a morrer, né? Uhum. E até alguém justificar, tipo assim, gente, mas como é que vocês dizem que você tem uma deficiência não é um problema, Uhum. sendo que se você for jogado na floresta, você não vai sobreviver, Quem né? diz que não vai, Não, né? e eu me pergunto, quantas vezes você se perdeu numa floresta na sua vida inteira, né? Pois é. Você tá se perdendo numa floresta toda semana para estar perguntando isso, isso é uma questão, né, disso. A gente Essa numa vida preocupação urbana, toda. né? Pois é. E tipo assim, e também ainda a empáfia de presumir. Vocês não, mas eu sim sobreviverei, né? Eu Sim. sou toda natural, bonita pra caramba. Que vivo no apartamento e que não Pois sei é. de Não, onde sai o frango que eu como na não, eu não geladeira. sei pra onde a minha bosta vai quando eu dou a descarga, mas eu acho que eu vou sobreviver no apocalipse zumbi. Ah, pelo amor de Deus, me Pelo respeita. amor de Deus. Mas aí, voltando, né? Então, no The Last of Us, a gente percebe já que existe uma preocupação do ponto de vista narrativo de dizer que, de mostrar, né? Não dizer, mas mostrar que pessoas com conformidades físicas diferentes também existem nesse mundo e Sim. continuarão existindo, porque isso é um fato da realidade, né? Isso é um fato da vida. Uhum. E aí, agora pulando para outro lado, tem toda uma sequência que a série está tentando, tá encadeando, na minha opinião, né? Na minha percepção, que tem a ver justamente com essa noção de corpo, né, que a Uhum. série demonstra ter para mim até agora, que é o quê? No segundo episódio, a gente viu que o que desencadeou o grande problema, né, de deles serem atacados pelos instaladores, foi o fato de que eu não lembro quem pisou num vidro e os instaladores foram O Joel alertados. mesmo. Foi o Joel mesmo, né? Uhum. E aí corta para no quarto episódio Uhum. ele usar justamente isso para se alertar, ou seja, ele Sim. aprendeu, né, com É. ele, para aí usar como armadilha lá. Mas também no quarto episódio a gente descobre que, diferente do jogo, o Joel tem uma deficiência auditiva, ele não escuta direito de um dos ouvidos, né? Uhum. E aí corta para no episódio imediatamente seguinte aparecer um personagem surdo. Uhum. Não é coincidência, obviamente, isso tem um propósito. A gente não, eu pelo menos não consigo imaginar qual é, mas isso já me demonstra que existe uma noção de corpo diferente para Sim. essa realidade, assim, para esses criadores. A noção de corporalidade é diferente para eles, aí tanto é que eles colocaram um personagem surdo como um sobrevivente bravo, né? Como um bravo Sim. sobrevivente ali, né? Uma criança de 8 anos que está sobrevivendo com o irmão e etc e tal. A gente vê que eles morrem, mas em The Last of Us todos morrem, né? Então, acaba não sendo mais um filme de o personagem da cota só veio para morrer, até porque, né, todo mundo vai morrer. Uhum. Você vai morrer, sua irmã vai morrer, seu pai vai morrer, todo mundo vai morrer. E e aí eu fico, e eu até conversei isso com você antes da gente entrar, né, que Uhum. diante disso e diante do fato de que a série ela tem se esforçado muito para nos mostrar, ainda que só nas entrelinhas e só no subtexto,
O que, obviamente, essas pessoas que têm essas interpretações de bolso, elas não se importam com as entrelinhas, né? Elas só se Uhum. importam com o estar explícito. Que existe aí sim uma noção de corpo diferente da maioria das narrativas desse tipo, porque a série está o tempo todo, até agora, tentando nos mostrar que essas pessoas, elas não são o padrão do herói completamente capaz. Elas são Uhum. pessoas não só quebradas do ponto de vista afetivo e das suas existências porque o mundo ruiu, mas elas são quebradas fisicamente também. Uhum. Quebradas do ponto de vista de elas tiveram a sua existência física também Uhum. transformada, não só a existência filosófica, né? A Aham. existência física, material foi transformada. E isso nenhuma narrativa de zumbi vai dizer, porque todos os protagonistas de narrativas de zumbi, de apocalipse, são perfeitamente capazes, porque na Uhum. mentalidade só esses serão capazes. Né? E é até um ponto de vista meio eugenista, né? Eu diria, É, né? Meio não, bastante. bastante. Porque, né, Bem marcado. a gente está acostumado a pensar que eugenista foi só o nazista, né? Mas o É, mas norte-americano tá existem aí. linhas, né? Uhum. E aí, Só despedir do Arthur. Boa praia, Arthur. Ele falou, eita, vou indo nessa, pessoal, boa live pra vocês. Boa noite, boa noite. boa noite, Arthur. Vai ficar Aproveite o gravada carnaval na essa praia. live, tá, gente? Aqui na Twitch. Então, se quiser assistir depois, vai ter o VOD certinho. Vai dar pra todo mundo assistir. E vai pro YouTube também. Então, dá pra assistir tanto na Twitch quanto no YouTube. Aproveitando que eu já te cortei, eu vou voltar ao chat aqui, porque Ah, estamos não, pegando fogo. vou afofar A, meu a gatinho. Pop, o gato. O teu gato caramelo. Peraí. Meu Deus. Meu Deus, vocês falaram muito, perdi tudo. Calma. A Isa falou boa noite, eu gosto muito, não sei o quê. Apesar das. Nananã. Cansada diz de que toda resistência nos filmes eles passam a mensagem de que o revolucionário é ruim, como É o verdade. sistema que oprime ele. Teve esse É, retrogosto aí mesmo, nesses né? dois episódios, né? Ai, gente. Malditos comunistas. Esse episódio da Kathleen, ai. A dublagem da Kathleen tava meio meme também. Sei lá, me lembrava um personagem de um Maluco no Pedaço. O Tem Arthur essa, falou. essa dubladora dubla algum personagem lá no Maluco do Pedaço mesmo. Pronto. Eles falaram é Perry, o nome do cara, do, Perry, do amigo da Kathleen. que é o Carlos É... Daniel. Ah, Isa, você tentou botar um link, mas não rolou. Do tweet que define muito o que eu senti sobre o quinto episódio. Mas fora isso, eu estou apaixonada pelo ator do Sam. Pena que foi com Deus. Ou Tadinho. com qualquer outra coisa. No universo de The Last of Us, com certeza eu não sobreviveria. Olha. Não. É, Eu não sobreviveria porque certamente eu estava empanturrado de tudo que é derivado de trigo, né? Porque a minha é, vida é isso. a gente já teria morrido assim, ó, no café da manhã. Uhum, sim. Aí, ó, a Isa, logo de manhã iria comer meu pãozinho com um trigo Não cheio de é? fungo e pronto. Ai, cheio. Todo mundo aqui já ia com Deus. É isso. Por quê? Por causa do maldito pão. Do pão, exatamente. A única pessoa que não iria é a Uberina. Ela É não que come trigo. come trigo, como é? Doença celíaca. Celíaca. Né? Uhum. E aí é isso. Ah, A Isa, a população brasileira reduzida a zero, culpa do sim. pãozinho com manteiga e café. Brasil, Portugal, Itália, França. A gente tava fodido. Não tinha como. Não tinha. Aqui ia todo mundo de berço. Todo mundo infectado. Todo mundo de arrasta pra baixo, né? Todo mundo de Americanas. Ai, que horror. Ou arroz no almoço, Gente, nós estamos muito lascados, né? Todo mundo agora comendo só alface. Eu acho que isso só não é pior do que se fosse transmitido pela soja, que aí sim o mundo inteiro caía num dia só. Ninguém, eu acho que muito pouca gente, muito específico, ia escapar dessa. Seria muito específico, né? Que mais que a gente tem para falar mal desse episódio? Sim. Aí eu ia só finalizar com essa da minha análise que o que
o que me deu esperança foi poder imaginar, diante de tudo isso que eu falei, né? Diante dessa noção de corpo e de existência física material nesse universo, né? Que eles estão puxando isso para extrapolar para a personagem da Ellie mesmo, né? Que é para mostrar assim, existem pessoas com existências, né, e corpos diferentes que habitam esse mundo, e a Ellie é um deles. A Ellie, ela não se conforma com o modo de existir físico e corporal desse mundo, né, porque ela é imune ao vírus, o que significa que ela tem uma possibilidade de existência completamente diferente do normal, né, desse novo normal. Ai, que pavor. E tipo assim, então, a Ellie, se a gente pegar, inclusive, esse ponto de vista que coincide com o viés social da deficiência, né? A Ellie também seria, nesse aspecto, uma pessoa com deficiência para essa sociedade. Olha, eu estou dizendo para essa sociedade fictícia desta série que não existe, tá bom, gente? Ela seria Isa, isso, ela seria... eu estou fazendo coração porque Isa doou R$10. Muitíssimo Ai, obrigada, meu amor. Obrigadinho, Isa. Para esta série, a Ellie seria uma pessoa com deficiência porque ela tem uma possibilidade de existir no seu corpo completamente diferente dos outros, porque ela não vive sob o jugo do medo de ser infectada. Tanto é que ela se arrisca muito, muito mais do que qualquer uma pessoa ali. E isso, para o Joey e para todo mundo que cruzou com ela até agora, foi um perigo. Ela, por onde ela passou, gente morreu. Por quê? Porque ela não lida da mesma maneira com o perigo da infecção do que os outros. E aí como chama? A Tess morreu, o Sam e o Henry morreram. E provavelmente vai morrer mais gente no caminho da Ellie até a gente chegar no último episódio, porque ela não tem que se preocupar com isso. E aí, tipo assim, de um ponto de vista objetivo e capacitista, a gente poderia até dizer que, na verdade, quem estaria em vantagem, né? O sujeito completamente capaz seria a Ellie, todos os outros com deficiência. Mas a gente sabe que a deficiência é uma categoria relacional, né? Então, né, não é porque ela pode mais do que os outros que ela vai ser uma super-humana, sendo que ela é só um indivíduo no meio de uma norma que diz que aquilo que ela é o contrário do que é esperado de uma pessoa. E então, que ainda assim, né, tem seus limites, porque o Sam vai trazer isso para ela, essa noção do limite dela, porque ela crê, né, no último episódio, que o sangue, ela aprendeu, ela escutou, enfim, que o sangue dela é remédio. Isso. Então, que ela tem, através do sangue dela, o poder de curar, né? De curar o Sam, de impedir que ele se infecte, né? De curar aquela mordida que ele levou na canela. Então, ela corta a própria mão e passa o sangue sobre a ferida daquela mordida do Sam, na esperança de que aquilo funcione. E até eu tive uma esperancinha. Eu disse, ai meu Deus, será mesmo? Né? A gente fica nessa esperança, né? Da noite passar e o Sam não desenvolver, né, a infecção. E é por isso que a gente acha que na manhã ele está colocado de costas, porque a gente ainda quer acreditar que ele tá lá só sentado porque acabou de acordar. E não porque tá contemplando a janela, que tem uma janela meio grande assim na frente dele, né? Que ele pode olhar para fora. Então a gente acha que ele tá ali pensando na vida, né? Contemplando aquela paisagem ali, né? E a gente tem a esperança de que até vê-lo, né, de frente, ele não tá, olha, ele não tá infectado, né? A gente recebeu uma raid da Arizete, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ou bem-vindes. Estamos aqui discutindo, falando mal. Obrigada pelo follow, Borboleto. Oi, gente, tô aqui eu sou Nicole e o Sidney. Olá, pessoal, boas-vindas aí, quem chegou. A gente é uma dupla que faz audiodescrição. Eu sou audiodescritora, roteirista e locutora, e o Sidney é o nosso consultor validador.
E a gente tem feito, não com o Sidney, ele não tem responsabilidade alguma pelas cagadas que eu estou fazendo. Nesse, né, eu tenho feito algumas audiodescrições dos episódios de The Last of Us, da série. E a gente tá aqui porque eu não me aguentei essa semana com as bobagens que o povo compartilha no Twitter. E aí a gente veio aqui brigar. É isso. A gente veio debater civilizadamente, coisa que o Twitter não sabe fazer. A gente veio aqui levantar hipóteses sobre o último episódio. E derrubar outras hipóteses. Derrubar, principalmente derrubar o que não presta. As hipóteses burras, né? As hipóteses espíritas, a gente tá tacando tudo no chão. E estamos trazendo um pouco mais de discussão, assim, né? Sobre a série, sobre pessoas com deficiência, especialmente. Isso. Pelo prisma da deficiência, né? Isso. Aí, só para encerrar a minha palestra, que eu juro que eu vou acabar agora. E aí, por que a Ellie, nessa condição de ser imune, ela é perigosa para esse mundo e, portanto, indesejada? Porque se não houver uma cura possível a partir da análise dela, ela é só um perigo a mais para a sociedade. Ninguém vai querer conviver e andar e se arriscar com uma pessoa imune, porque você estar do lado de uma pessoa imune nesse contexto é você se expor mais ao perigo. Sim. Porque a gente já viu que uma pessoa imune à contaminação como a Ellie, ela expõe as pessoas a um perigo porque ela não se comporta da mesma maneira que uma pessoa que tem o medo e é guiada, sobretudo orientada na vida para sobreviver pelo medo de ser infectado. E isso é ser completamente indesejada. A Ellie, para mim, se o criador da série for realmente corajoso, a Ellie vai ser a grande praga dessa sociedade. Porque ninguém vai tolerar uma existência como a dela. E a partir do momento, principalmente, que a condição dela não for útil. Porque na medida que a pessoa com deficiência é útil, a gente, né, tem importância. Mas quando a sociedade nos vê como inúteis, a gente passa a perder a razão de existir e, portanto, a gente pode ser exterminado. Eu acho que, assim, seria muito legal se a narrativa da série caminhasse para isso, entendeu? Para a Ellie ser essa pessoa perseguida por ser imune, justamente. E não perseguida no sentido de vamos capturá-la para salvar o mundo, mas perseguida porque o mundo de fato não tem salvação e ela é só um perigo a mais, além dos infectados. Ela também é um perigo a mais. A Arizete falou, achei muito bacana a legenda, ficou muito fofo. Google Meet, fia. É isso. Aqui a gente tá, inclusive dá para ver a barra de cima. Desculpa, eu esqueci de colocar em tela cheia e aí ficou assim. Vai ficar assim mesmo. Porque só agora que você falou da legenda que eu percebi. Agora Inês é morta. Agora Inês é morta mesmo. E não só Inês, mas muita gente nessa série. Né? Inês e metade da série já morreu até agora. Não, todo episódio morre gente, eu não aguento. Pelo amor de Deus, gente, eu tô assim, tipo, o próximo episódio nós vamos chorar por quê? Porque todo episódio eu não chorei, eu fiquei bem até o segundo episódio. Ou seja, quase nada. Até o segundo episódio eu não chorei. Aí o terceiro foi horrível. Eu chorei, assim, eu precisei assistir 5 vezes, 4, 5, pra parar de chorar. O quarto episódio eu achei meio qualquer coisa, assim. Não teve um impacto emocional do qual eu me lembre, assim. E a gente aqui concordou que a gente odiou o arco. O arco da Kathleen foi realmente o mais fraco da série até agora. Nossa, né? Pra mim é o aspecto mais fraco. É muito ruim. A personagem é muito ruim. Eu não sei, cara. Ela ficou meio perdida, assim. Parece que jogaram e falaram, nossa, é boa, vai lá você. Vê se salva esse papel aqui. Porque é muito ruim. E aí tem o Perry do lado dela, que tipo... A gente esperou muita coisa, né? Ele era só mesmo... Ele era só um capanga mesmo, qualquer. Fui iludida. Assim, me esmerei tanto de descrever ele, todo lugar que o bicho aparecia, porque eu falei, esse cara aqui tem cara de ser importante. Não era nada.
Eles só eram um capacho dela. A Arizete falou, eu super achei que eles eram um casal, então eu não sei o que, que eu achei que ele era importante. Eu achei que eles iam ter um conflito entre eles, para ter um conflito interno na própria Hum, resistência. pra Mas acabou não romper. sendo É, isso. não, ele ficou amigo dela, se sacrificou em lugar dela, morreu com a cabeça arrancada, né? É, por ela, Foi assim, falou pra ela coisa fugir, leve. né? Então, mas aí ela não conseguiu, gostei. É, a Arizete falou que ela chorou muito nesse último episódio. Eu não chorei. Sabe qual foi a minha. Eu não chorei também, mas é porque, como eu já disse, eu tô morto por dentro e a minha alma é um saco de gelo, né? Mas E ele o aparece fato. com um gatinho na cabeça, essa Ai, pessoa, que é. fofinho, meu gatinho. É. O fato foi que esse episódio, pra mim, até o final, ele tava só mais um episódio Uhum. de série de zumbi. Só mais um episódio banal. Eu, tipo, não é possível que vai ser isso mesmo. Aí, o final foi que me impressionou, porque não pelo o choque, né? O valor de choque Uhum. que teve a cena do Sam e do Henry, mas porque eles dedicaram todo o trecho final ali para desenvolver a Ellie Uhum. com o Sam, né? O Sam foi meio que esse catalisador para a gente desenvolver uma maturidade da Ellie. Não é nem a maturidade, é a perda da inocência, né? O É. fim da A infância que ela passagem, né, teve. da. Isso. E eu acho que, assim, terminar esse episódio que marca a perda da infância, né? Uhum. Para Ellie terminar com um tiro na cabeça, né? Para É. mim foi bem chocante. E que é Uhum. como se fosse mesmo uma morte para Ellie ali. A Ellie, garotinha inocente que Uhum. brincava e lia gibi e era toda brincalhona, talvez ela não venha aparecer mais muito daqui em diante, porque agora é ela quem, inclusive, tá apressando o Joel É. para ir, né? É, no final Ao ela fala, contrário. "Ah, vamos seguir, é isso. É, E era até ah, uma crítica que eu vinha ouvindo do pessoal que já jogou o 2, né? No qual a Ellie já é uma mulher, né? é, Ela já cresceu, né? Já uma tá adulta e jovem. tal, e portanto, é uma jovem mulher, né? E já tá, portanto, já tá mais amadurecida. Aí, Uhum. de repente, entrar em contato com ela, adolescente, e respondona e brincalhona, Uhum. foi um choque para esse pessoal. Mas eu acho, assim, todo o desenvolvimento dela é impecável. Para mim, É, até agora, tá impecável. e o desenvolvimento não só dela, mas dos recados que vão sendo dados para o Joel, para que ele também se desenvolva, Uhum. mesmo ele já sendo um homem, que a gente diz um homem feito, né? Um Uhum. homem adulto, mas que ele ainda se desenvolva enquanto ser humano para se conectar com essa pessoa que vai acompanhá-lo numa jornada que, enfim, ela tá ali, ela não é uma carga, é, ela começa a se mostrar útil e começa a tentar estabelecer uma relação afetiva, afetuosa com né, com essa figura que vai ocupar um lugar de figura paterna ali. E ela que acaba também, né, não só se desenvolvendo, mas desenvolvendo o próprio Joel, chamando ele para se desenvolver uma afetividade, dizer que, olha, a vida não é só isso, né? Não é só tiro, porrada e bomba, são outras coisas que estão em jogo. Isso foi mais bem é, fixado pra gente com o episódio do Frank e do Bill, né? Que o Sim. Frank tava o tempo todo dizendo: a gente não tem só que sobreviver, a gente tem que viver e tentar ser feliz. A gente Uhum. tem que procurar beleza nas coisas, né? Por É. mais que a realidade seja difícil. E é isso também que o Joel tem que aprender, né? E a gente estava falando sobre a coisa dos sentidos, né? É, que a discussão era se Sam vai se tornar então um instalador e, oh meu Deus, ele vai ficar surdo e cego, e aí ele não vai ser um instalador eficiente, Vai ser um instalador com deficiência, você imagina. vai morrer, né? Assim, nossa, meu As Deus. pessoas cobram até a eficiência do zumbi. É Sim, porque ele mole tá ali isso. para alguma coisa, ele precisa Hum. servir para matar e, né? E aí eu tô me lembrando do episódio 3 que assim, eu juro que eu me esforcei muito
me despedir desse episódio, mas eu acho que até o final dessa temporada eu vou referenciar. Não tem como, eu não Não, consigo. ele é fundamental. Que ele é um episódio que explora a beleza, né? A beleza, o encantamento, na verdade. Não a beleza exatamente, mas o encantamento com a vida é através dos sentidos. Uhum. Porque o primeiro encantamento com a vida é com a música. Que aí o Bill vai dizer pro Frank que o jeito que ele tá tocando, ele não vai dizer isso, mas ele vai mostrar que existe beleza naquela música que o Frank não notou e que não conseguiu reproduzir. Então ele toma ali a frente ao piano e aí ele toca e canta, né, a música tema do episódio de uma forma belíssima, assim, muito sensível, mostrando a Emocionado, beleza. né? É muito emocionado, mostrando a beleza que há no som, né, através da música. O Frank vai se envolver com pintura. Ele pinta várias telas, né? Durante o envelhecimento dele e tal. Durante a vida ele tem uma espécie de um ateliê, assim, que é uma salinha, tipo uma estufa, um pouco afastada da casa, assim, no gramado. Ela é cercada de vidros e ele pinta ali as telas e tal. Eles se deleitam, né? Assim, eles têm um prazer do toque, né? Quando eles estão na cama, né? Que o Frank toca. E que é um sentido que é totalmente privado, porque nessa situação o Sim, afastamento é primordial, né? é. E sem falar que o próprio Bill nunca tinha experimentado, Uhum, né? Nunca tinha explorado o sentido aí do tato do dele, tato. porque por causa do jeito como ele levou a vida antes Uhum. da infecção. E aí eles exploram também o sentido do paladar, porque o Isso. Bill é um grande cozinheiro, né? Um bom cozinheiro, então ele faz bons pratos e tem a cena dos morangos também, né? Que eles apreciam a simplicidade do sabor, né, do morango e eles chegam a brindar com morangos, assim, é muito bonito. Ah, que sentido que falta? Cheiro ou olfato. O Frank fala, vai tomar um banho, Vai tomar um banho. Sim. E né? ele mesmo, né, quer tomar um banho, fica encantado aí com o Sim. fato dele se limpar, né? E ele Uhum, limpa a casa, a preocupação dele com limpar ele vê que o abandono da casa impresso uhum. na poeira, né, dos É, móveis e tal, ele diz aqui, essa casa tá suja, ela precisa ser limpa, ela precisa ficar mais, né, cheirosa, a gente precisa cuidar das coisas é. ao nosso redor. Ah, o que falta Acho que foram todos de os sentidos. sentido? Falta a propriocepção. Você quer ir pelos outros 20 sentidos que a ciência já Não, descobriu que a gente tem? eu acho que esses básicos já tá muito bom pra gente demonstrar a hipótese de que esse episódio, né, é um grande recado, assim, de tudo na série, né? É um recado de tudo. E ele está demonstrando ali os vários sentidos, as várias, através dos sentidos, as várias possibilidades de existir do ser humano e de contemplar a vida, né? E de se conectar com a vida e, enfim. Então, quando a gente chega no último episódio, né? No episódio anterior, que a gente teve um personagem surdo e aí a gente questiona se ele pode se transformar num infectado que também é cego. A gente não entendeu nada e a série estava demonstrando, estava dando de recado no terceiro episódio. Então volta para o terceiro episódio e assiste de novo, pela E 10ª focando vez. numa coisa completamente desimportante para a Sim, série. Isso não é importante para a série. é, O que o Sam seria como instalador sendo uma pessoa surda. é. Não é. A série não se Não é uma importa questão. nem um pouco com isso. Não se Não é uma importa. questão, né? Porque não é sobre isso a série. É.
A série é justamente sobre o terceiro episódio. Né? Eu acho mesmo, assim, que a série é sobre o terceiro episódio, sobre todos os recados que aquele episódio traz, e a gente vai, a cada episódio, referenciar esse terceiro, porque ele é recheado de coisas, sabe? O episódio 3 pra mim, ele meio que dá a chave pra gente interpretar o resto da série, né? Sim. A gente só vai destrancar o, a, a- o, o que a série tá tentando nos dizer se a gente usar a chave que a gente pegou no terceiro episódio. É. É esse Se item a aí que gente ele nos pegou, deu. né? Porque Tem se que a pegar a gente chave. não pegou, vai ficar falando merda até o final. É isso. E aí vai dizer que zerou o jogo, mas faltou Uhum. a chave que você não pegou na terceira fase, e aí não zerou de 100% e você aí É, se gabando que zerou. ninguém me letou nada. Uhum. A Arisete perguntou. ah, Ai, vou ter que rever. É, o terceiro Ou, episódio, se você vamos ainda não rever. reviu, mulher, o que você está fazendo da sua vida? Tem que ver pelo É. menos umas 4 vezes no mínimo. Uhum. Eu gabaritei, fiz as 4 vezes. E se bobear, ainda vou assistir mais uma vez o terceiro episódio, várias vezes, várias vezes. Ela perguntou se hoje tem EP. Hoje não. É domingo, volta pro domingo, né? Segunda. A semana passada foi na sexta por causa do Super Bowl. É, vai ser no domingo. E o último episódio, me parece também que vai ser adiantado para sexta-feira por conta do Oscar. Do Oscar. Acho que é isso. Uhum. Mas são os únicos episódios que vão mudar de dia, o restante fica no domingo, às 11. Ela estava preparando o estoque de salgadinho, vai ter que guardar um Ah. pouco. Vai ter que Não, guardar. mas se for pela audiodescrição, ela só vem na segunda, né, amiga? A gente faz. O episódio é lançado, né, oficialmente na HBO no domingo à noite, às 11 da noite. E a gente faz a audiodescrição dele às 8 da noite, na segunda-feira, no nosso Discord. E tô pensando se a gente faz no Telegram. Tô pensando outras formas da gente fazer que não sejam Twitch e nem YouTube, porque nesses canais, como tem Direito. conteúdos com direitos autorais, né, de terceiros, a gente não pode exibir, né, mesmo que seja o áudio, eu acho que é um problema exibir, porque é conteúdo de terceiro, e porque também o conteúdo ele é mutado. A trilha sonora original ela fica mutada no VOD, não funciona muito. Então a gente tem feito em canais mais particulares, focado justamente, né, no que a legislação de direitos autorais libera para exploração de conteúdo de terceiros, né, que é não ser uma exploração, que é fazer a audiodescrição, então se servir do conteúdo original para oferecer acessibilidade. Para pessoas com deficiência visual, a Lei de Direitos Autorais prevê exclusivamente, eu achei isso muito curioso, prevê somente a liberação para pessoas com deficiência visual. Outras deficiências não são citadas na Lei de Direitos Autorais. Ela fala de reproduções em braille ou com o oferecimento de outros recursos. E aí é nisso que eu estou me fiando para oferecer a audiodescrição de maneira particular para o pessoal com deficiência visual. Através desses canais, né, que a gente tem. É claro, não dá para a gente dizer que vai ser exclusivamente, mas são prioritariamente focados em pessoas com deficiência visual, tanto que a gente não veicula a imagem da HBO, né? A gente assiste a série, o episódio, fazendo a audiodescrição ao vivo, mas é ouvindo o áudio original, né? Uhum. É uma tela preta, Só o áudio, só a só faixa de com o áudio. áudio, só as faixas de áudio, né? E a gente tem feito também um trabalho que
na HBO não está sendo feito, Uhum. infelizmente, né? Mas não tá sendo feito, que é a dublagem também de personagens que não tem dublagem no, na série original. Então a gente já dublou. No primeiro episódio já teve problema. Assim, que sorte é uma coisa que nesse canal não tem. A gente dublou a pesquisadora. No segundo episódio. No segundo episódio, é verdade, no segundo. A pesquisadora e o soldado, que falam em uma língua indonésia, não sei. Eu esqueci o nome da cidade. Esqueci também. Mas enfim. E o último episódio que a gente assistiu, que foi o Sam e o Henry utilizando língua de sinais, né? A American Brown Sign Language. E aí a gente dublou, né? Porque só tinha as legendas e eles fazendo sinais, não tinha som, não tinha dublagem. Então a gente dublou para ter acessível para pessoas com deficiência visual. A Ari perguntou: você não consegue entrar em contato com eles? De repente, se fizer uma petição, sei lá. Ou quem dera fosse assim. Quem dera. Não funciona. Não. Infelizmente, não é tão direto, né? Eu me lembro de subir hashtag para Netflix, uma hashtag toda errada, que era traduz Netflix. Nossa. Para Netflix traduzir, o que a comunidade com deficiência visual estava pedindo era para Netflix traduzir as audiodescrições que eram disponíveis em inglês para o português. Né? E a gente aprendeu que isso não é exatamente a audiodescrição, né? Que a audiodescrição é justamente a tradução da imagem, né, dos conteúdos imagéticos, dos conteúdos visuais para conteúdos sonoros. Então ela é feita na língua que vai ser veiculada a audiodescrição. Então não é feita uma tradução. E aí, obviamente, não deu em nada, né? Porque, enfim, o pedido já estava errado. Eu não sei se isso aumentou, se os conteúdos aumentaram, não sei como é que é. O que acontece também com a Netflix e os demais serviços de streaming atualmente, e porque que tem muita audiodescrição e hoje a maioria do que é lançado atualmente novo já vem com audiodescrição em inglês, porque existe uma associação de pessoas com deficiência visual lá nos Estados Unidos que é muito forte e atuante. Que pressiona e por meio de legislação mesmo, sabe? E tal, para que isso aconteça. O que não tem no Brasil, porque as associações de pessoas com deficiência visual aqui do Brasil não existe essa articulação nacional, sabe? Não existe uma força de organização em conjunto para pressionar as empresas de mídia, para pressionar o governo em termos de acessibilidade governamental, né? Existe, né? Mas assim, para pressionar o governo é mais simples, embora não seja simples, é mais simples do que você pressionar um conglomerado de empresas particulares cuja preocupação única é o lucro, né? O governo ainda tem que ter a preocupação com o bem-estar social, mas a preocupação das empresas é o lucro, e se elas virem que não dá lucro ao de descrever em português, elas não farão. Não tem, eu não sei nem se a lógica seria muito essa, mas a gente não apresenta muita demanda, né? Eu vejo assim, no meu... Claro que eu vivo numa bolha, eu não estou dentro de uma bolha exatamente de pessoas com deficiência visual, né? Mas estou numa bolha de pessoas com deficiência, né? E a gente não encontra tanta gente com deficiência visual consumindo, né? A grande maioria, assim, que eu convivo, vão consumir o conteúdo em inglês,
ou não vão consumir. Uhum. E ficam. Por isso mesmo. E fica por isso mesmo, né? Eu me incomodo muito. Assim, eu ainda tô incomodada e eu vou deixar esse recado nessa live. A gente tá com o Discord e tá com o grupo do Telegram para fazer as audiodescrições. Eu sei que o Discord não é um lugar acessível. Eu sei que o Telegram também não é, que a gente, na verdade, só tem a opção de comunicação via WhatsApp, que seria o mais acessível. Mas eu estou tentando achar algumas saídas, pensando em algumas alternativas para a gente, para não se caracterizar contra a lei, né? Para a gente não ter nenhum tipo de Não problema, cometer crimes. não é, ou contravenção, eu não sei como é que é lido isso na Ah, lei, é verdade. para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? E continuar oferecendo o recurso que é o principal, que é o objetivo, que é tornar esses conteúdos que estão no hype acessíveis para todo mundo poder conversar, né? Para a gente poder fazer essa live aqui, por exemplo, né? Debatendo, né? E, Tanto em igualdade de condições, eu que não enxergo, você que enxerga, né? né? Eu diria até o Sidney com um pouco mais de condição, assim, porque ele é mais Ah, meu inteligente Deus. do que eu. Mas da gente poder falar sobre a série e de repente, assim, é claro, a audiodescrição não dá conta de todos os elementos, de todas as cenas, de todos os episódios, o tempo inteiro, né? Nem a audiodescrição original em inglês e nem a que eu estou fazendo na velocidade da luz, né? Em português. Então a gente tem algumas coisas que acabam ficando para trás e aí a gente retoma e fala um pouco mais sobre cada cena e diz, olha, mas passou aqui, tem aquela outra questão ali e vamos descrevendo a série discutindo também, né? Porque é uma tradução e na tradução a gente ganha coisas e perde coisas, né? E é assim, é a forma que a gente encontrou para estar junto, né? Para quem gosta de séries apocalípticas, de fim de Uhum. mundo e tudo, pra gente curtir, né? Junto. Uma série bem melhor que Resident Evil, por exemplo, Oh, né? A Arizete falou, eu acho muito top o seu trabalho, você consegue fazer muita coisa bacana mesmo com pouco. Continua assim. Ah, um monte de coração. é isso mesmo. Sim, a gente tenta, né? Tenta muito mesmo. A gente tem uma meta que está na tela, uma meta financeira, mas ela é meramente ilustrativa, mostrando, né, uma meta de R$ 400, que seria 1 hora de vídeo com audiodescrição, mais ou menos, né, no ritmo de trabalho que a gente tem empreendido no canal. Seria mais ou menos isso, um valor, mas é uma meta, como eu disse, ilustrativa, para que a gente tenha a dimensão, né, real, palpável, desse conteúdo, que provavelmente para a HBO não seria isso, mas enfim, para a gente aqui, né, ele teria esse investimento, esse custo, porque não um custo, né, do nosso tempo, de pesquisar coisas, enfim, mas ele não é uma meta a ser batida, é uma meta só para a gente ter a dimensão da coisa, né? A dimensão também daquilo que a HBO não está fazendo, né? Principalmente, eu acredito assim, que é uma coisa que a gente Que se não é esquece, falta de dinheiro, porque a HBO não faz, né? exatamente, né? Porque o custo para empresas como Netflix, HBO, ou mesmo, sei lá, os canais Globo, SBT, Uhum. não, não seria um gasto
exorbitantes. E Não. tem gente até que fica com pena, né? Uhum. Os advogados de empresa, né, no É. Twitter, reclamando quando a gente faz hashtag pedindo acessibilidade, É. porque eles dizem, mas vai encarecer o produto, eles têm que Uhum. investir em outras coisas, como se fosse assim, um grande investimento. Vale dizer, né, que aí agora mencionando o desenvolvedor do jogo, do The Last of Us 2, que foi o primeiro jogo a trazer mais de 60 recursos de acessibilidade e ser 100% acessível para pessoas com deficiência visual, né, para pessoas cegas. Quando perguntado para ele qual foi o custo da acessibilidade no jogo, né, para implementar esses 60 recursos, esses mais de 60 recursos, ele disse: eu não consigo mensurar. Não é mensurável. Não teve nenhum impacto no custo da produção do jogo. O impacto foi zero. Eu digo que, inclusive, não foi um custo. A gente teve mais retorno do que custo, em termos de acessibilidade. Em se falando de acessibilidade. Então, pra gente ver que, assim, a acessibilidade foi pensada desde o início do jogo, do desenvolvimento do jogo. Então, não teve impacto. Porque né? não teve custo de adequação à acessibilidade. A acessibilidade está entranhada na construção da arquitetura do jogo. Não teve retrabalho, né? Então, não teve uma equipe dedicada, claro, né, a desenvolver algumas coisas, mas foi um impacto, assim, tão positivo, né, do desenvolvimento do jogo e do consumo enfim, que o desenvolvedor disse: é irrisório, é insignificante o custo disso, é absolutamente insignificante. A Arisete falou: caramba, uma coisa tão simples que as empresas não fazem, que raiva. Pois é. Você imagina, né, assim, a gente tem, né, um público pequeno, mas temos de pessoas com deficiência visual que estão consumindo a série em português porque a gente está fazendo, né? Aqui, enfim, aos trancos e com erros que a gente conserta na semana seguinte, que a gente faz notas e tal, mas que a gente está podendo construir uma comunidade, a gente está podendo trocar ideia, e essas pessoas estão podendo trocar ideia com os seus amigos, estão podendo brigar lá no Twitter, passar ódio comigo, né? Porque só passa raiva. Mas estão tendo propriedade para falar, porque tiveram acesso a esse conteúdo. Se você tem raiva, e eu não sei, pelo que eu me lembro de você, você não tem deficiência, imagina nós. Meu fígado já derreteu de ódio, assim, já desisti de tanta raiva que a gente passa, né? Mas, gente, eu acho que é isso. A gente explorou bem o último episódio, rendeu. A audiodescrição, então, do episódio que vai sair. Então, eu não sei não sei direito se tem. Autismo conta? Conta. Autismo é considerado uma deficiência, sim. Então, bem-vindo ao clube. A gente faz, então, a audiodescrição do episódio que sai domingo na segunda-feira. Por enquanto, ainda no Discord. Tô tentando arrumar outras maneiras de fazer, pensar e tal, mas por enquanto mantemos no Discord. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui. Hoje a gente teve um chat bem movimentado. Conversamos muito. Quero agradecer o Sidney e seu gatinho por terem vindo. Ai, gente, o gato fecha os olhos. Eu não aguento. Sidney, por ter topado assim nesse começo de carnaval, né? Nessa noite aí, primeira noite de carnaval, de
de vir aqui. Eu sei que minha câmera agora bugou de vez. Ela tá, como fala, desfocou e vamos ficar desfocada até o final da live assim mesmo. Quero agradecer ao Sidney por sempre topar minhas coisas, assim. E eu mando as coisas pra ele e falo, olha, hoje eu tô no ódio. Ele, eita! Estamos aqui para isso. Né? Mas vem e sempre traz coisas, né? A discussão sempre ganha muito quando a gente tá aqui com o Sidney. Então é isso. A nossa live termina assim no seco. Mesmo, a gente só dá tchau e acabou. Então, muito obrigada, gente, e até. O próximo mergulho é quarta-feira, de cinzas. Quarta de cinzas. Tá? Tadinho do Sidney, eu explorando ele o carnaval inteiro. Que isso, então, gente. O meu carnaval tá mais animado agora. Ó! Então, na Twitch, até quarta que vem. Até tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boas festas aí e se cuidem, comemorem o carnaval com responsabilidade, né? Curtam muito, mas se preservem. Beijinhos. Beijo, gente. Tchau. Onde é que o gatinho vai dar tchau também? Ai, meu Deus, o gato fecha os olhos. É a coisa mais linda que tem.